Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre as bases moleculares que compõem os seres vivos, né? Nós estudamos a água e sais minerais e hoje nós vamos estudar os carboidratos e os lipídios. Então, vamos lá, né? Bases moleculares da vida, glicídios e lipídios. Glicídios são os carboidratos. Então, o que são os carboidratos? São os açúcares, no popular, né? São moléculas normalmente formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, ó. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Então, dependendo da quantidade desses elementos químicos aqui, eles podem ser classificados em triose, se tiver 3 carbonos, tetrose, se tiver 4, pentose, se tiver 5, hexose, se tiver 6, e heptose, se tiver 7, certo? E qual a função desses açúcares? A função energética, né? Porque ele nos fornece energia. E também a função plástica, porque ajuda na constituição da membrana plasmática, né? Das células. Na classificação, a gente pode ter os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vamos ver o que é isso? Então, aí nós temos aqui, né? Açúcares, gente, são os carboidratos e são os glicídios, certo? São classificados em 3 grupos. Os monossacarídeos, que contêm apenas um carboidrato, tá vendo? Os mais famosos são a glicose, né? Você já deve ter ouvido falar de alguém que precisou tomar glicose porque bebeu demais. Tem a frutose, que é o açúcar das frutas. Tem a galactose, que junto com a glicose forma o açúcar do leite, né? Se nós juntarmos 2 monossacarídeos, aí nós vamos ter um disacarídeo. Por exemplo, a sacarose, né? Que é o açúcar da cana, né? O açúcar que a gente come em casa. São várias glicoses juntas. A lactose é o açúcar do leite, que é a junção da glicose com a galactose, certo? Então, a gente vai juntando e vai montando carboidratos maiores. Os polissacarídeos são os maiores carboidratos, né? Com mais de 2 carboidratos. Por exemplo, aqui, ó, resulta da união de centenas de monodisacarídeos. Por exemplo, o amido são várias glicoses juntas que o vegetal consegue armazenar. A celulose, né, é a madeira. Celulose é a madeira, é a parede celular das células formada de celulose. São várias glicoses também. E o glicogênio é a quantidade de glicose que a gente consegue acumular no fígado, né? Toda vez que a gente come, o que é a fome? A fome é a falta de glicose no sangue. Toda vez que a gente come, a glicose vai para o sangue, do sangue vai para as células. As glicoses que sobram são armazenadas em forma de glicogênio no fígado. Aí você pode perguntar, mas professor, se eu comer arroz e feijão, tem glicose? Tem, porque arroz e feijão são plantas, e planta armazena glicose em formato de amido, que no primeiro momento não tem um sabor doce, né? Se você comer o arroz ou o feijão, não tem um sabor doce, mas, né, quando ele for digerido, dentro dele tem as glicoses, tem os açúcares, certo? E os lipídios são os óleos ou gorduras. Geralmente são moléculas orgânicas insolúveis em água. Todo mundo sabe que óleo não mistura com água, né? São apolares. Mas solúveis em alguns solventes orgânicos, né? Por exemplo, o detergente consegue dissolver o óleo e a gordura, né? A gente usa para lavar os pratos. Tem o dobro de energia dos carboidratos. Ué, se tem o dobro de energia, por que a gente não pode comer mais gordura do que, por exemplo, os carboidratos, né, que tem no macarrão, no pão? Porque a questão é que quando você come lipídios demais, eles se acumulam em forma de reserva energética. E o que é reserva energética? Célula adiposa. Então, você vai ficar com os pneuzinhos, vai ficar mais gordinho. Então, apesar de ter mais energia, não é bom consumir muito, porque ele acaba virando reserva energética. Nos vegetais, ele está presente nas sementes, nos frutos, né? É um isolante térmico, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitas células adiposas, ela vai sentir muito calor, né? Nos tempos quentes e menos frio no tempo frio, porque ela tem uma reserva, um isolante térmico, certo? Isolante elétrico, que participa dos impulsos nervosos, nas células nervosas, favorece a flutuação de baleias e focos, que são mamíferos, né? Que têm essas células adiposas. E qual é a classificação desses lipídios ou gorduras? São classificados como glicerídeos, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Vamos ver isso aqui? Então, tá aqui, ó. Os carotenoides, geralmente, é o retinol, está na vitamina A do tomate, da cenoura, né? Os glicerídeos
eles podem ser tanto a gordura, por exemplo, a gordura da carne, como também os óleos, né? O óleo de cozinha é um glicerídeo, né? Os fosfolipídios estão na membrana plasmática, ainda vamos estudar isso, né? Tem a cabeça de fosfato e a cauda de lipídio. Lipídio não mistura em água, então nós vamos ver isso quando estudamos membrana plasmática. Os cerídeos são as ceras que tem nas plantas, né? Para uma maçã. Se você pega uma maçã e esfrega na camisa, ela brilha, porque tem cera ali. A cera da abelha é um cerídeo. E os esteroides, talvez a gente conheça mais, né? Um exemplo de esteroide é o colesterol. Colesterol em excesso pode causar problemas na circulação, né? Porque ele pode causar um entupimento de veias e isso pode causar derrame, infarto. É, outro esteroide conhecido também é a testosterona, né, que é o hormônio masculino, progesterona, que é o hormônio feminino, né? Muitas pessoas usam os esteroides como anabolizantes para manipular, né, o aumento da massa muscular. E isso é perigoso, né? Porque como está manipulando o músculo, coração também é músculo. Então, pessoas que tomam esteroides podem ter problema de coração. Ok? Então, por hoje é só. Fiquem em casa,